17 anos, o consórcio de quem realiza. 20 anos da Licane está de volta para trazer pra gente detalhes sobre Matteo Gamarra e também Romeu Benítez. É verdade, TT, é verdade, porque os dois contaram histórias bem interessantes, histórias de vida bem interessantes nas suas apresentações ao Atlético. Mas eu queria começar destacando um ponto muito importante. O Atlético abre o texto de apresentação do Matteo Gamarra com uma frase que diz o seguinte: o futebol paraguaio é um dos principais formadores de jogadores do futebol sul-americano. E é interessante para a gente ver como essa frase simboliza uma tendência de mercado que o Atlético acaba buscando nesse momento. Dois jogadores do futebol paraguaio reforçaram times da Premier League recentemente. O Julio Enciso, do Libertad, e o Enzo Gonçalves, também do Libertad. Os dois jogadores enfrentaram o Atlético na Copa Libertadores. O Enciso em 2022 e o Enzo Gonçalves em 2023. Então os dois enfrentaram o Furacão. O Enciso foi jogar no Brighton e ganhou o prêmio de gol mais bonito da temporada da Premier League, do ano da Premier League. E o Enzo Gonçalves sofreu com lesões, mas foi apresentado no Wolverhampton. Então são dois jogadores que deram o salto do futebol paraguaio até o maior campeonato de clubes, pelo menos em nível nacional, do mundo. E o Atlético busca essa tendência de mercado. Contrata dois jogadores de destaque, dois jogadores jovens do futebol paraguaio que recentemente, pelo menos, tem se tornado um dos esportes, um dos jogos aí que tem mais revelado jogadores para o futebol mundial. E aí queria começar também destacando o Matteo Gamarra. Ele conta na sua entrevista de apresentação sobre o período da pandemia, em que ele sofreu bastante. Ele jogava no Independiente FBC, lá do Paraguai, nesse momento da pandemia, e o clube em que ele jogava acabou parando as atividades por um tempo, acabou fechando as portas momentaneamente. E aí ele teve que buscar outras opções para complementar a renda da família dele. Então ele fala que voltou para o interior, foi buscar alternativas, teve que trabalhar com outras atividades, limpeza de pátio, de máquinas, pintor, qualquer coisa que surgisse, segundo o Matteo Gamarra, que perdeu o seu pai durante o período da pandemia. Então, um jogador que teve que voltar um passo atrás na carreira, parou de jogar no Independiente e foi trabalhar com outras profissões para complementar a renda da família. Depois ele faz o teste no Olímpia, ele passa no teste no Olímpia e aí vira o zagueiro titular do Olímpia do Paraguai, que é um dos maiores clubes do futebol paraguaio e sul-americano. Então, é um jogador que se destacou, foi o melhor jogador em cortes em toda a Copa Libertadores de 2023, venceu 71% das suas disputas pelo alto na temporada. Então é um jogador que, no elenco do Atlético, por exemplo, nenhum zagueiro tem esse número de 71%. É um número bem alto, é um número bem interessante. Então o Matteo Gamarra alça esse voo e vai jogar no Atlético em 2023. Outro que tem uma história bonita é o Romeu Benítez. Romeu Benítez, ponta esquerda, ele teve média aí de 3 dribles por partida em partidas pelo Guarani do Paraguai. 71% também de efetividade nos dribles, o que é um número bem interessante do Romeu Benítez. E aí ele é um jogador que sai do interior do Paraguai. Ele nasce em Concepción, mas vai muito novo morar na cidade de Sargento José Félix Lopes, que é conhecida como Puntecinho. É uma cidade fronteiriça com o Brasil, tem apenas 7 mil habitantes, e é uma cidade em que se fala o Guarani, não se fala o castelhano como se fala em Assunção, por exemplo, que é a capital paraguaia, se fala o idioma do Guarani. E aí tem um documentário feito pela Versus, lá do Paraguai, sobre a vida do Romeu Benítez, e fala-se muito no idioma como uma questão de divisão da sociedade paraguaia. E aí, claro, uma questão de preconceito, uma questão de discriminação. Então, as pessoas que falam o Guarani, que geralmente, em grande parte das vezes, vêm do interior do Paraguai, acabam sofrendo esse tipo de discriminação. E o Romeu Benítez fala no documentário, fala que não gosta de falar o castelhano, que não curte, não tem ele realmente não gosta de falar, e que prefere muito mais falar o Guarani. Então, ele é um jogador que saiu de casa muito cedo, um jogador que foi jogar em categorias de base, destacou em categorias de base, teve passagem aí pelo Clube de Jóvenes Unidos, depois foi ingressar aí na categoria de formação
do clube Cerro Corá de Concepción, que é a cidade que ficava próxima aí, a cidade em que ele cresceu, vai sair de casa muito cedo. Então é um jogador que, por exemplo, pedia para a família não postar fotos do almoço de domingo para ele não ficar triste porque estava perdendo esses momentos. Então é um jogador que também tem muito essa ligação familiar. E aí menciono o idioma, o Guarani, em que ele prefere falar esse idioma pela questão de adaptação. É um jogador que vai jogar no Brasil agora, vem a um país completamente diferente, numa linguagem que é completamente diferente e numa cultura completamente diferente. Então a calma também vai ser parte desse processo do Romeu Benítez, principalmente, e do Matteo Gamarra, um pouquinho mais velho, mas que também tem que se adaptar. É bom lembrar os casos do Canóbio e do Coelho. O Canóbio demorou a se adaptar, o Canóbio chega ao Atlético com 24 anos de idade. Então é um jogador que ainda, e aí ele foi dar uma entrevista também ao Atlético, inclusive vamos trazer trechos dessa entrevista do Canóbio de retrospectiva durante o ano. Ele fala desse momento de adaptação, né? Ele chega ao Atlético de um jeito, passa por um mau momento, depois se adapta ao futebol brasileiro e aí consegue fazer grandes jogos. Então esse período de adaptação vai ser muito importante para ambos os jogadores, tanto o Matteo Gamarra quanto o Romeu Benítez. Histórias muito bonitas de vida, história de jogadores que falam que sonham em jogar no Brasil. Então é muito interessante esse ponto. Dois jogadores oficializados, apresentados pelo Atlético, integram o grupo a partir do dia 6, data da representação do clube para o ano do centenário do Furacão. Volto com vocês por aí. Tá aí o perfil dos dois reforços do rubro-negro. A história de vida desses caras é espetacular. Espetacular. O Gamarra ter jogado num time que nem recebia, foi trabalhar com outras coisas pra depois virar o zagueiro titular do Olímpia, Libertadores, chegar ao Atlético, só 23 anos de idade. Tudo bem, o Benítez tem a questão cultural, tem a questão da linguagem do Guarani, como o Vincenzo explicou. Todo mundo pensava que ele era filho do Gamarra, né? Sobrenome pesado e tudo mais. Cara, a história do Matteo Gamarra é espetacular. O cara, nós estamos em 2020, final de 2023, 3 anos, então, pouquinho mais de 3 anos quando começou a pandemia. Que chegou aqui no Brasil em março de 2020, então quase 3 anos, né? 21, 22, não, quase 4 anos, no começo do ano que vem. Então a vida desse menino mudou dos 20 aos 23 anos drasticamente, do nada por a grande oportunidade da carreira de jogar no futebol brasileiro num time do tamanho do Atlético. O tanto de coisa que ele fez. Imagina a fome que esse cara não vai estar pra mostrar o futebol dele aqui no Brasil. É espetacular. Eu acho que ele vai dar muito certo. E na pergunta da enquete eu fui no Benítez muito por isso. Eu acho que o Gamarra vem e joga. Eu também, foi porque eu falei. Eu tô curioso pra pelo o Benítez Gamarra. ainda é incógnita, né? Aí eu quero ver o Benítez e espero que a minha expectativa seja como é que eu posso dizer? Seja surpreendida. Seja suprida, né? Que a minha Entendida. que a expectativa que eu tenho nele, ele consiga suprir. Agora o Gamarra eu sei que vai jogar. Sim. Sei que vai ser o cara que vai chegar aqui e vai dar 100%, 110%, 120%. Agora, Vincenzo, o Fernando Rafael Martins tá até falando aqui, ó. Furacão contratando jogadores e técnico que é bom, nada. O Domenech vem mesmo. Vamos lá, TT. É uma questão que até é um pouco complicado. O Atlético já ofereceu, já propôs oficialmente o que quer pagar ao Domenech, a proposta de carreira e tudo mais ao Domenech Torrent. Agora as conversas seguem acontecendo, seguem alinhando algumas partes. Como falei anteriormente, a intenção do Atlético era de ter fechado isso ontem. Era de ter, ou colocou a terça-feira como o limite para fechar essa definição para um treinador. Hoje, é difícil que essa situação de definição passe de hoje. Se passar, aí a questão o Atlético vai ter que ver outras opções. Mas o Furacão tem que, e quer muito, definir essa situação ainda nesta quarta-feira. Já propôs ao Domenech, que também tem proposta da MLS, chegou a ser sondado também pela Universidade Católica, então, pela Universidade de Chile, perdão. Então, é um treinador cobiçado no mercado. E aí o Atlético já fez essa proposta, espera a definição do Domenech Torrent. Mesmo nessa espera, conversas continuam acontecendo. Os contatos entre Atlético e Domenech ainda seguem acontecendo. Mas o Furacão espera a definição do Domenech Torrent para sua carreira e quer definir essa situação hoje. Caso o Domenech não venha, aí outras opções são monitoradas pelo Atlético. A gente comentava aqui no Bate-Pronto. Armando Evangelista foi oferecido. O Maurício Barbieri chegou a ser oferecido ao Atlético também. O Fernando Gago foi monitorado pelo Atlético. O Jorge Almiron,
que levou o Boca Juniors à final da Copa Libertadores nessa temporada, também foi sondado pelo Atlético, mesmo caso do Gustavo Matosas. Então o Atlético tem um leque muito grande para tentar as suas apostas. Considerou o Domenech como a principal opção. Negocia com o Domenech agora, quer fechar esse negócio até esta quarta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que aguardar agora o que vai rolar entre Domenech e Atlético. Mas a intenção é fechar esse negócio hoje. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu tenho uma informação aqui, eu fui até dar uma pesquisada, né, no site da ESPN.com. O Domenech, quando veio para o Flamengo, ele veio com a comissão técnica ganhando 1,5 milhão de euros pelo ano. Mais ou menos na época, né, eram 9 milhões e 150 mil reais na temporada toda, o que dava um salário naquela ocasião de 750 mil reais. Eu acho que esse pode ser o empecilho de um acerto. Eu acho que não, Jarinho. Entre eu acho que o Atlético. Eu não sei. Assim, ele teria que baixar bem a pedida, eu né? acho que nesse caso. Se ele vier pensando em números que ele recebeu lá no Flamengo. Não, acho que é impossível. Né? Acho que inviabiliza o negócio com o Atlético. Acho né? que é impossível. Acho que é impossível que ele venha com esse pensamento de ganhar o mesmo que ele ganhou no Flamengo. Para ser bem sincero, até porque, apesar de não ter sido um trabalho ruim, não foi um trabalho que trouxe resultados. Foi um trabalho de muita pressão e que ele foi demitido rápido. Né? Ele não teve tanto tempo assim para trabalhar. Então, eu acho que depois de um trabalho que também não foi tão satisfatório no Galatasaray, eu acho que ele não vai poder, não vai ter essa moral de pedir tanta grana. Né? Então, eu acho que vai dar uma diminuída. Só gostaria de falar uma situação. O Romeu Benítez vai ter que falar mais castelhano, né? Porque se ele falar Guarani, talvez só o Gamarra entenda, né? O problema vai ser os outros, né? Porque daí você tem um monte de argentino que não fala Guarani, é óbvio. Você tem uruguaio que não fala Guarani. Né? Então... Nem Ponte Preta eles falam. Né? Então vai ser difícil comunicar, né? Nem Guarani, nem Ponte Preta. Agora, eu acho o seguinte, né? Só para essa questão do Domenech Torrent, é um técnico, acho, mais caro, né? Para os padrões que o Atlético tem adotado nos últimos anos. Tanto que esse ano aí preferiu ficar com Wesley Carvalho para não gastar dinheiro com o treinador, né? Economizou esse ano. Diga. Sobre treinador, o Atlético, por exemplo, Fernando Gago, a pedida do Fernando Gago foi de 700 mil reais. E aí, claro, tem toda a comissão técnica envolvida. O Fernando Gago era o treinador que mais pediu auxiliares na negociação com o Atlético. Foram 7 auxiliares ou 6 auxiliares, se não me engano. Então, esse preço é muito alto para o Atlético. Exatamente isso. O Atlético preferiu manter o Wesley Carvalho. O teto histórico do Atlético em investimento em treinadores foi o investimento no Felipão. O Felipão ganhava algo em torno de 200 a 300 mil reais. Então, é um teto baixo. Para os padrões do futebol brasileiro, nesse momento, é um teto baixo. Claro, o valor... Aí não tenho essa informação do valor que pediu o Domenech Torrent, mas a tendência de que esse valor tenha diminuído desde a chegada dele ao Flamengo, passagem por outros clubes também no futebol. E claro, o Atlético tem uma comissão fixa de auxiliares. Então, tem o Wesley Carvalho, tem o Juca Antonello, tem o Felipe Faria, preparador de goleiros, tem o preparador físico Gustavo Porto. Então o Furacão não precisaria assumir tantos auxiliares do Domenech Torrent. E é algo que a gente vinha comentando também como um possível empecilho para novas contratações de treinadores. Então é algo que a gente ainda vai descobrindo ao longo dessa negociação do Atlético com o Domenech Torrent. Mas claro, se pedir 700 mil reais por mês, é empecilho sim para o Atlético nesse momento. E um problema desses técnicos estrangeiros é a questão contratual. O Torrent, por exemplo, veio por 1,5 milhão de euros, né, 9 milhões e pouquinho de reais, e a multa dele foi mais de 11 milhões. Né? Então, foi bem maior do que o contrato que ele teria para receber. Então, aí o Atlético precisa trazer e ser muito certeiro nessa contratação, porque técnico estrangeiro, quando faz contrato, não é essa festa de técnico brasileiro que é tudo no fio do bigode, beleza, mandou embora, ok, porque o cara sabe que dali 2 anos, 1 ano, 6 meses, ele volta para comandar o mesmo time, né? Os estrangeiros têm outra mentalidade. Então, é preciso muito critério e muita consciência de que é esse realmente o técnico que vem para resolver o problema, para ser o técnico, não para uma, mas para 2 até 3 temporadas. Né? Acho que você tem que ter esse pensamento de longo prazo.
Agora 12h55. Quero mandar os nossos parabéns hoje. O aniversariante hoje é de peso, hein, galera? Mbappé.